Já existiu antes um projeto de lei para a regulação de IA no país, que foi derrubado, não lembro exatamente quando, mas o assunto em si está em discussão faz alguns meses. Existe um projeto novo que foi colocado no Senado no começo desse mês, foi dia 3 de maio, pelo que eu estou vendo aqui. Eu tive um pouco mais de contato com isso no mês passado, em especial, porque rolou um seminário lá em Brasília, que eu e a Angélica, que também é aqui da Ela, participamos. A gente foi lá, acompanhou a discussão, depois de conhecer um pessoal que está mais diretamente envolvido nessa construção de um marco legal para a IA aqui no Brasil. Foi bem interessante para conhecer tanto dos argumentos que o pessoal está usando em relação a isso, e a discussão está mais madura atualmente, e esse PL novo ele acaba sendo uma evidência da maturidade desse assunto aqui no Brasil. Já houveram regulações de inteligência artificial em andamento em outros países. Esse é um assunto que a Pri entende bem mais que eu, então se ela quiser comentar mais sobre isso depois, fica à vontade. Mas aqui no Brasil a discussão ela tem muita referência de como a regulação foi feita e foi proposta em outros países, mas a gente sabe que tem nuance pelo contexto do Brasil ser diferente de outros países, então não adianta só a gente aplicar o que foi feito em outros lugares e colocar igual aqui, porque o nosso acesso à tecnologia, a forma como a gente é impactado por tecnologia no Brasil, pode ter suas diferenças que a gente precisa entender. Uma coisa que ficou muito evidente nesse seminário em Brasília no mês passado foi o quanto a questão de impacto causado por IA ser uma grande nuvem mal endereçada, que ninguém sabe muito bem como resolver isso ainda hoje. Ninguém tem ainda uma solução muito clara para como entender esse impacto. Isso acabou me fazendo me envolver mais nessa discussão desde então, porque meu projeto de mestrado tinha bastante a ver com isso, então a questão de impacto social de IA foi uma coisa que eu discuti no mestrado e propus um esquema para mapear esse impacto. Então, a partir disso, a gente tem algumas oportunidades até de tanto a gente se inserir nessa discussão. Eu também tenho a felicidade de talvez isso dar alguma utilidade para o meu trabalho de mestrado. E, enfim, o projeto não ficar lá parado numa estande, que ninguém vai usar essa pesquisa para nada. Então, enfim, a gente está nesse contexto em que existe uma utilidade. A Priscila também tem as suas pesquisas, se quiser comentar mais sobre, que também são aplicáveis a essa discussão. Então, enfim, a gente está nesse contexto em que tanto existem necessidades para a discussão de regulação de IA aqui no Brasil, quanto a gente pode contribuir muito enquanto ela para essa discussão, só que aí a gente precisa, de fato, se inserir nessa discussão de alguma forma. A ideia de fazer uma nota técnica para analisar esse PL, de fato, vem dessa direção, de a gente fazer nossas contribuições e tentar, de alguma forma, fazer com que essas contribuições sejam ouvidas. Isso é uma coisa que a gente precisa, inclusive, discutir enquanto coletivo, de como que a gente leva os nossos questionamentos e análises para que isso possa impactar a regulação, de fato, de IA aqui no Brasil. Se a regulação acontecer de forma incompleta ou inadequada, isso, inclusive, impacta o próprio trabalho da Ela. Então, assim, é um assunto que gira muito em torno do nosso trabalho e pode também, talvez até restringir a forma como a gente trabalha com isso a partir de agora. Porque se a coisa for regulamentada de forma inadequada, a nossa intervenção sobre isso pode ficar mais difícil, né, a partir de então. Então, é um momento meio crítico para a gente, enquanto coletivo, se envolver nessa discussão. A gente tem uma nota que está escrita e compartilhei nos grupos nos últimos dias para todo mundo poder trazer alguns pontos, a gente construir isso enquanto coletivo. A nota não necessariamente está fechada, qualquer questionamento que qualquer um aqui tenha, a gente ainda pode levar isso em consideração para colocar na nota também. A ideia é que, de fato, hoje a gente tanto apresente o que está lá, mas a gente converse a respeito também e veja se está todo mundo de acordo com o que a gente está questionando, para a gente falar a mesma coisa e poder levar isso para frente, em que a gente tem, deixa eu pegar aqui exatamente como está escrito, previsões, recomendações e decisões como algo que definiria um sistema de inteligência artificial. Basicamente, logo no começo do PL, tem uma parte que define o que seria um sistema de inteligência artificial,
E a ideia, ali dentro da definição usada, é que seriam máquinas que estão produzindo previsões, recomendações ou decisões a partir desses dados e de lógicas internas. Isso pode fazer algum sentido, no sentido de que algo que se enquadra nisso a gente poderia chamar de IA, de acordo com referências que a gente tem. Então, faria sentido chamar isso de IA, mas nem tudo que é IA está incluso nessa definição. Essa definição está um pouco incompleta. Isso também é uma discussão que a gente até teve aqui na ELA em alguns outros momentos, e é uma conversa constante de como que a gente define inteligência artificial. Aqui, para fins práticos, a maior crítica que eu vejo que dá para ser feita tem algumas tecnologias que já estão hoje sendo utilizadas e que são vistas como inteligências artificiais, mas que elas não se enquadram nessa definição. Por exemplo, deepfakes, ou coisas que o próprio ChatGPT faz, ou Midjourney, ou todo tipo de IA que produz um material como resultado final, que produz uma imagem, um vídeo, áudio ou coisa nessa linha. Um material, uma mídia que você consome ao final, que foi produzida por IA, ela não necessariamente se enquadra em uma previsão, recomendação ou decisão. A gente poderia, por definição, tirar essas coisas da definição que está sendo enquadrada. Ou seja, a própria definição que está usada no PL atual, ela não endereça exatamente o que o ChatGPT produz. E está todo mundo falando de ChatGPT o tempo todo, como se fosse a maior referência de IA atualmente, e isso já não está bem endereçado no PL atual. Assim, existem muitas formas diferentes de IA. A gente não necessariamente precisa criar uma definição dentro do PL que liste todas as formas existentes e faça algo muito específico que garanta que englobe tudo que existe hoje de forma muito detalhada. Fazer isso iria prejudicar a generalidade desse PL ao longo do tempo, porque não iria ficar muito claro ali como que tecnologias novas produzidas no futuro iriam interagir com o texto atual do PL. A gente precisaria ficar atualizando a definição ali de acordo com o que continuasse sendo produzido no futuro. Então, a gente tem pelo menos 2 casos que não estão encaixados em previsões, recomendações ou decisões. Tem essa questão dos materiais, que eu citei, que, por exemplo, uma deepfake ou algo produzido pelo ChatGPT ou pelo Midjourney ou etc., não estaria incluso nisso, estaria incluso nessa categoria de materiais, que também faria sentido ser endereçada nessa regulação de IA. Tem um outro caso, que é o de ações tomadas por inteligências artificiais. Uma coisa que já aconteceu em outros casos, e que eu já vi esse tipo de argumentação ser feita, inclusive em âmbito legal, de você pode ter uma máquina que, por exemplo, se mova e decida se mover, e nesse processo atropele uma pessoa. Um carro autônomo, por exemplo, poderia fazer isso, o que poderia levar a essa pessoa ser ferida, ou, enfim, até um risco maior. Só que, se a decisão da máquina foi se mover e acidentalmente, sem que talvez a máquina tivesse essa informação, esse movimento levasse a pessoa a ser acidentada, a máquina não decidiu atropelar a pessoa ou ferir a pessoa, ela decidiu se mover. O movimento leva ao acidente, e é isso que a gente não deseja pelo bem da pessoa. Só que são 2 coisas separadas, o que a máquina decidiu versus o que ela causou sobre o ambiente. Isso a gente consegue enquadrar numa definição de IA pelos estudos de Russell e Norvig, que eu uso bastante nas minhas pesquisas também, em que a gente consegue separar inteligências artificiais em 2 tipos, máquinas que pensam e máquinas que agem. E elas têm naturezas diferentes. Uma máquina que pensa, ela dá uma resposta com base, seja numa lógica estritamente racional ou numa lógica que imite ali uma pessoa. Mas ela te dá apenas uma resposta. Ela não age diretamente sobre o ambiente físico. Uma máquina que age, ela age por conta própria no ambiente físico. Então, a máquina que tem acesso a um hardware e que usa uma inteligência artificial como parte de si, mas que ela age por conta própria no ambiente físico, ela não está bem endereçada no PL atual. Porque o que a máquina, ao agir, está fazendo não é uma previsão, decisão ou recomendação. E o fato dela estar ferindo uma pessoa não é necessariamente uma decisão que ela tomou. Isso poderia ser um argumento utilizado para defender, por exemplo, um carro autônomo que atropelasse uma pessoa e tirasse a responsabilidade. Porque o carro autônomo, ao se mover, seria considerado uma inteligência artificial.
Ao atropelar uma pessoa, não, porque não é a decisão que foi tomada e que realizou o atropelamento. O carro não decidiu atropelar uma pessoa, ele decidiu se mover. Por uma questão epistemológica, isso poderia causar um precedente ruim, juridicamente falando. Então, seria adequado incluir na definição de IA utilizada no texto também ações como algo possível para a inteligência artificial. Isso estaria de acordo com as definições usadas por Russell e Norvig, e com isso a gente teria 5 casos possíveis para IA: previsões, recomendações e decisões, sendo que essas 3 já estão inclusas no texto atual, mas a gente também consideraria materiais produzidos por essas máquinas e ações realizadas por essas máquinas. Juntando essas 5 coisas, a gente incluiria mais formas de IA e mais adequadamente incluiria isso tudo como algo endereçado ali pela forma como a gente vai tratar isso dentro da regulação. Então, um grande ponto a ser revisto no PL atual está dentro dessa definição de IA sendo utilizada. A definição que está ali, ela já não contempla tudo que existe hoje. Carro autônomo é algo que já causou acidentes até hoje e já houve esse tipo de discussão justamente por conta de tipo, quem que você responsabiliza quando o carro autônomo causa um acidente. Então, já tem precedentes, já está acontecendo, eles já estão em uso. No Brasil, nem tanto, mas lá fora está. Então, em algum momento isso pode acontecer aqui no Brasil, isso precisa estar regulado também, porque é uma inteligência artificial por todo efeito. E a questão de deepfakes, a maior preocupação que existe quanto a isso, pelo que eu vejo, é em relação ao uso de deepfakes para desinformação, para você construir fake news com base em deepfakes, que é um risco muito real, de fato, existe tecnologia em deepfake que já funciona muito bem. Para quem não conhece direito, deepfakes são aquelas tecnologias que geram uma imagem de como se fosse uma pessoa, então, tipo, poderiam pegar a minha imagem e criar uma imagem minha falando alguma coisa como se fosse real, mas de fato você está criando uma imagem, replicando uma imagem de uma pessoa que existe e que ela pode estar fazendo ou falando alguma coisa que de fato não aconteceu. Mas você cria tudo isso digitalmente. Existe tecnologia hoje para fazer isso, é o que o pessoal chama de deepfake. Isso tem um potencial de fato imenso para a criação de fake news e já é um problema atual isso no Brasil, né, como a gente já tem discutido. Então, assim, deepfakes podem intensificar esse problema aqui. Então, tanto deepfakes quanto carros autônomos não estão endereçados direito dentro dessa definição usada para IA ali no texto. Então, é muito urgente que essa definição seja revista por conta disso. O segundo ponto que dá para a gente discutir também quanto a o que o texto propõe atualmente é a questão de como falar sobre o impacto social. Uma coisa que é endereçada ali no texto é que quem utiliza IAs e quem fornece precisa de, dentro de uma certa especificação, acompanhar tanto o resultado dessa IA ao longo do tempo, quanto ela está acertando aquilo que ela está se propondo a fazer, mas também qual é o impacto que ela vai ter, seja qual é o impacto previsto, o impacto a priori, quanto qual é o impacto que de fato está acontecendo enquanto aquela IA é utilizada. Tem 2 subproblemas dentro dessa questão. Um é que tem uma parte no texto em que eles sugerem que métricas como precisão, acurácia e uma outra que eu não estou lembrando agora, deveriam ser utilizadas em todos os casos de IA, como se essas métricas fossem aplicáveis a qualquer implementação de IA, o que não é o caso. Quando você faz um algoritmo de IA, você vai ter métricas próprias para mensurar erro e acerto, só que o tipo de coisa que você vai mensurar e a métrica que você utiliza em cada caso é muito variado. Não tem uma métrica que a gente usa em todos os casos. Então, esse tipo de recomendação não deveria estar na lei. Isso não condiz sequer com a forma como o trabalho com IA acontece. Então, assim, essa parte está de fato descabida dentro do texto. Está sendo meio que um pedido que está acontecendo ali, que realmente não condiz com a realidade. Não faz sentido mensurar tudo usando a mesma métrica o tempo todo. A outra questão, que está também diretamente ligada a isso, é como que o impacto social é mensurado. Existe essa menção ali no texto da lei sobre o impacto ser mapeado e observado e acompanhado ao longo do tempo, só que não tem muita especificação sobre como fazer esse acompanhamento do impacto social, ou o que é esse impacto social, o que precisa ser levado em consideração.
a gente só vai levar em conta aquilo que afeta o comportamento das pessoas, por exemplo. Tem impactos sociais, e aí eu vou falar como alguém que está na psicologia social hoje, tem impacto social que não é sobre o comportamento, é sobre o subjetivo da pessoa. Tem impacto que é sobre o ambiente em que a pessoa está. Tem, no mínimo, esses 3 tipos de impacto que a gente pode considerar como um tipo ali de impacto social que a gente deveria tomar cuidado. Isso está muito em aberto no texto atual. A gente precisaria de, no mínimo, algum framework mais claro sobre o que precisaria ser levado em consideração. Senão, passa a ser muito conveniente para quem usa IA só acompanhar aquilo que não vai dar dor de cabeça. Porque se isso fica em aberto no PL e só fica ali, tipo, vamos acompanhar qual é o impacto que está acontecendo, alguém pode acompanhar aquilo que não é tão sensível assim, porque o PL não está exigindo que aquilo seja acompanhado. Então, passa a haver uma brecha ali para que eu acompanhe só aquilo que não vai me deixar vulnerável. Então, ter no mínimo alguns requisitos de que tipos de impacto social precisam ser pelo menos considerados que possam existir a partir de inteligências artificiais, seria legal existir, sabe? Para dar um direcionamento maior e não ficar tanto essa brecha para que cada um acompanhe isso do jeito que quiser e convenientemente deixe algumas coisas omitidas. Então, essa parte tem essa sensibilidade, precisaria dar um pouco mais de instrução sobre como fazer isso, mas também de um jeito que condiga com a realidade. Não dá para, que nem comentei antes, pegar uma métrica e usar essa métrica o tempo todo. Se a gente tivesse pelo menos um direcionamento sobre temas que precisam ser acompanhados e, no mínimo, sejam endereçados e mapeados, isso poderia ser interessante. Pela psicologia social, a gente tem um framework para entender a ética, por exemplo, que a gente consegue mapear um contexto social, o impacto que vai acontecer ali, dentro desses 3 eixos. Um eixo subjetivo nas pessoas, um eixo comportamental e objetivo, e um eixo ambiental, que está fora das pessoas, mas seria um impacto sobre esse ambiente em que as pessoas estão inseridas. Seja um ambiente físico, mas também um ambiente simbólico. Se a gente tivesse, por exemplo, um direcionamento de vamos considerar no mínimo esses 3 tipos de impacto, e isso fosse uma recomendação dentro do PL, para que no mínimo os 3 sejam considerados, isso seria mais interessante para não ficar tão a cargo de cada pessoa que vai aplicar a IA entender esse impacto de um jeito diferente. Até porque a gente sabe que não necessariamente quem trabalha com IA, e aí isso é autocrítica também para mim, não necessariamente quem trabalha com IA sabe como esses impactos podem acontecer e sabe o que precisa ser mensurado. Então, não faz muito sentido deixar isso na mão de quem está implementando e utilizando o IA, saber o que precisa ser mapeado, porque não necessariamente a pessoa tem noção de que impactos podem existir. Então, dar um direcionamento para isso, para pelo menos incentivar a reflexão, incentivar o questionamento, seria adequado para a gente ter uma aplicação mais abrangente da lei, de fato. Em linhas gerais, os pontos que eu adicionei na nota estão em torno dessas 2 questões. Definição de IA, que está sendo implementada ali, e tem seus problemas, e como entender o impacto social. A gente tem propostas que a gente consegue dar para essas 2 linhas, tem como melhorar nesses 2 aspectos. Luiz falou que não é da área do direito, mas ele falou muita coisa que cabe para a área do direito, muita coisa pertinente. E uma coisa muito importante é sobre essas brechas, essas lacunas. Não tem porquê uma lei ser promulgada ou um regulamento se já nasce com tudo isso de questionamento, com tudo isso de lacunas. Isso, na verdade, é só prejuízo para a população que vai sofrer com isso. Isso dá abertura para surgimento de teses contrárias ao que realmente significa, a exemplo do que o Luiz falou sobre o conceito. É um risco muito grande quando a gente limita o conceito de inteligência artificial, porque qualquer demanda jurídica que houver, um advogado de uma outra parte, por exemplo, ele vai falar assim, não, a lei estava se limitando ao conceito de A, B e C, e só. E isso tem um valor muito grande para o judiciário, porque a gente tem que prestar atenção no que está na lei. O que não está na lei é permitido. Então, se na lei
a gente tem ali uma disposição falando que é só aquilo que é inteligência artificial e que o regulamento é só para aquilo ali, então o que não está na lei não vai ser considerado inteligência artificial, logo não vai ser regulamentado por ela. Então, esse é o perigo. Assim como tem essa lacuna nos conceitos que o Luiz falou, e também nessa questão das métricas, existem outras lacunas também. A lei, o projeto de lei, em diversos pontos, ele exemplifica, mas ele não, como é que eu posso dizer? Ele só exemplifica e fecha o conceito. Em várias vezes eu pude perceber que ele poderia sim dar o exemplo, mas dizer que o que não está limitado àquilo ali, que não está limitado àquele conceito. Sobre, por exemplo, eu vou vir até de trás para frente um pouco. Quando a lei fala que a inversão do ônus da prova, que é o quê? Facilitar a prova do ilícito, facilitar essa prova para a vítima, de modo que os fornecedores, os agentes, eles precisam fazer prova de que eles estão corretos ou incorretos. Qualquer coisa nesse sentido. E aí a lei fala que essa inversão de ônus da prova, ela só vai acontecer quando não houver o alto risco. E, ao meu ver, isso não tem justificativa nenhuma, porque a inversão do ônus da prova, ela tem que ocorrer em todos os momentos. Ninguém que for um usuário ali do sistema de inteligência artificial, a pessoa comum, ela não vai ter argumentos nem como provar o erro do sistema de inteligência artificial. Ou o erro, ou a discriminação, ou a exclusão. Dificilmente ela vai conseguir comprovar aquilo ali. E isso também ocorre, por exemplo, na Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje, como é que a gente pode provar que o meu dado vazou daquele site, naquele momento, por aquele incidente? Eu, como titular de dados, eu não consigo fazer essa prova. Agora, a empresa que causou o incidente, ela conseguiria, porque ela tem os mecanismos para isso. Então, eu acho que, fazendo um paralelo, a mesma coisa aconteceria com a inteligência artificial. Quem tem realmente que suportar esse ônus de provar se realmente realizou todos os procedimentos, realizou os testes, se cumpriu com os requisitos, se cuidou dos princípios éticos de segurança, quem tem que provar tudo isso é realmente o fornecedor, o operador, e não a vítima de um incidente ou de um infortúnio. Outra coisa também, o projeto de lei limita a responsabilidade e aí é aquilo que eu falei, ela exemplifica e aí fecha o conceito, e não deveria. Ela coloca que a responsabilidade, ela ocorre nos casos de circulação, emprego ou de que seja tirado proveito econômico. Mas, assim, só nesses casos que será responsabilizado, quer dizer, eu ainda estou em testes, não está em circulação o sistema, ou eu não consegui tirar proveito econômico, mas eu causei um dano, ou por discriminação, ou por exclusão, ou até um incidente de vazamento de dados em razão da inteligência artificial, eu causei um dano. Então, aquela pessoa que sofreu o dano, ela não merece ser reparada? Porque pela lei fala que não. Só fala que nos casos de que se houver a circulação do sistema, se o fornecedor empregou ou tirou proveito econômico. Pode ser que o proveito econômico ele ainda não esteja acontecendo, mas que haja um dano. Então, a gente precisa, sim, se preocupar em reparar esse dano. E realmente é a mesma coisa que o Luiz falou, eles exemplificam e fecham o conceito e não deixam margem para nada mais.
E aí isso é muito complicado, porque um advogado depois, ou um jurista, ou empresas, elas vão se beneficiar disso, desses conceitos que estão incompletos, né? Falhos, digamos assim. Aqui fala sobre também uma coisa que eu coloquei no artigo 20, as medidas de governança para sistemas de inteligência artificial falam que as informações sobre os sistemas de IA, elas devem ser adequadas, e só. E, na verdade, ela não precisa ser só adequada. Ela tem que ser concisa, ela tem que ser correta, ela tem que ser completa, ela tem que ser em uma linguagem de fácil acesso. Se eu estou usando um sistema de IA para um determinado público, um público mais humilde, mais simples, ou, de repente, até para um público, e eu não vi isso no projeto de lei, para um público infanto-juvenil, por exemplo, a linguagem que eu preciso utilizar para fazer essa comunicação tem que ser uma linguagem de que eles vão entender, de que eles vão compreender. A gente não pode deixar informação adequada, porque a informação adequada, ela seria o quê? Eu estou só informando aqui o que convém. Eu não vou estar informando nada inadequado, eu não vou estar sendo incoerente, só que a informação pode ser que ela não esteja clara, ela não esteja sendo compreendida e a linguagem dela não esteja também sendo de fácil acesso. Deixa eu ver. Tá. E no artigo 5º, que fala sobre o direito à explicação, à contestação, e aí eles elencam uma série de direitos. Eles não citam o direito à revisão das decisões automatizadas pela IA. A LGPD cita o direito à revisão, só que não tem nada a ver com IA. É a revisão de decisões, que pode ser ou não por IA. Porque, segundo a LGPD, não tem essa diferenciação. É só a revisão de decisão, com base em análise de dados. Pode ser uma decisão que não utilizou da IA. E aí, nesse projeto de lei, não tem no rol do artigo 5º. Tem vários direitos aqui, tem de contestação, explicação, informação, não tem de forma explícita o direito à revisão. Lá no final do projeto, ele menciona o direito à revisão. O que, assim, é bom que seja mencionado, só que está fazendo falta no artigo 5º, já que a gente tem um artigo com todos os direitos, então, seria os direitos das pessoas afetadas pelos sistemas de IA, então seria prudente que o direito à revisão também estivesse ali. Eu comentei com o Luiz, e é muito importante esse direito à revisão. Como o Luiz falou da questão dos carros que já estão acontecendo acidentes, eu atuei em um processo que teve uma decisão automatizada pela exclusão de um motorista de aplicativo, sob o argumento de que ele era um réu num processo de homicídio. E era uma coisa tão, assim, absurda. Quando eu vi o nome dele, eu falei, é homônimo. 2 nomes super fáceis, bem brasileiros mesmo. Eu falei, é homônimo. Perguntei para ele, falei, olha, você tem certeza? Não foi você? Ele, não, olha, nunca pisei nesse estado. Liguei na vara do processo e perguntei, olha, o processo com réu tal, você pode me passar os dados? Quando a pessoa me passou os dados do réu, não batia em nada com os dados do meu cliente. E o aplicativo ficou o tempo inteiro no processo, argumentando de que estava correto, porque ele estava sob uma decisão automatizada. Que, assim, desculpe até a palavra, uma decisão automatizada burra. Porque como é que você automatiza uma decisão com base só no nome? Sem, de repente, vincular ali um CPF, um RG, o nome da mãe, qualquer outra coisa. E, mesmo assim, também não teve aquela etapa de revisão da decisão ou de confirmação antes de excluir ele da plataforma. Então, por isso que é importante o direito à revisão das decisões com base em IA. Eu não
me alonguei muito, mas a gente sabe que a IA, ela tem, lógico, muitos benefícios, e a tendência realmente é de que ela cresça e exista cada vez mais presente no nosso dia a dia. Só que um projeto de lei que verse sobre IA com conceitos limitados, com brechas, pode dar brecha, inclusive, para crimes de discriminação, o que já acontece muito. Então, eu vou utilizar a IA e vou segmentar, sei lá, um processo de contratação ou uma política pública, alguma coisa nesse sentido, eu vou segmentar para o público X. E aí, a gente acaba que tem ali um processo de discriminação. Ou eu vou ter acesso aos dados e eu não quero mulheres, não quero deficientes físicos, não quero portadores de tais doenças. Isso é discriminação e fere um direito fundamental. Então, a gente precisa ter em mente que a gente precisa proteger esses direitos também. E proteger os direitos fundamentais é realmente não permitir que a lei ela seja uma lei inócua e com esses conceitos realmente que deixam deixam margem a muita interpretação. A gente não pode permitir que a lei nasça já à mercê da interpretação de cada um, porque aí realmente eles vão interpretar para o viés que lhe convém. Os meus apontamentos foram esses, só, e fiquei muito contente com o convite de estar contribuindo um pouquinho com esse projeto. As contribuições do Luiz, eu também considero que são importantíssimas. Ele colocou muito bem a questão da lei, ela se tornar uma lei atemporal. A gente não pode ficar a cada 2 anos implantando projeto de lei sobre o assunto, porque aí a gente não vai andar para lugar nenhum, a gente vai ficar andando em círculos. Então, acho importante que, inclusive, como ele falou, a nota técnica está aberta para todo mundo dar a contribuição para a gente poder fazer com que a ela represente esses estudos e contribua de alguma forma para o projeto melhor. Temos algumas perguntas acá. Eu queria primeiro começar com essa pergunta de Simone Borges, que ela fala: achei muito interessante a definição de ambiente regulatório. Achei esta definição de ambiente regulatório experimental para a inovação em inteligência artificial sandbox regulatório muito vaga. Também eu vou só reforçar a dúvida da Simone, porque o pessoal falou de sandbox regulatório nesse seminário em Brasília e eu fiquei boiando bastante no que exatamente eles se referiam a isso. Então, não tem uma resposta para isso também acho confuso. Priscila, super. Tá, é vaga mesmo. Eu estava até olhando o IA Act, que é o da Comunidade Europeia, e ele tem um conceito um pouco mais esmiuçado, um pouco mais detalhado, ele fala um pouco mais, inclusive, dos requisitos, de implicações, que o sandbox, ele é o quê? É aquele espaço, aquele ambiente para testes de IA. E aí, até uma das punições seria para que a empresa, o fornecedor, não participe do sandbox por 5 anos. Então, ele não vai poder fazer testes em outras aplicações, por exemplo, ou com a mesma aplicação pelo período de 5 anos. Mas, realmente, Simone, o conceito é muito vago, tem muito a melhorar. Inclusive, eu acho que a gente pode, talvez, em grupo, promover as considerações também sobre o conceito. Uma base seria o IA Act, que tem o conceito um pouquinho mais detalhado. A gente pode, de repente, pegar para pesquisar e colocar aqui como contribuição alguma coisa no conceito. Obrigado aí pela exposição de vocês, né? Acho que já deu um bom preâmbulo aí para o debate. Eu não conhecia, né, o PL, então já foi legal ser apresentado assim, já com essas problematizações, né?
Pergunta-se também, dúvida rápida, assim, né? Se existem, quais seriam marcos legais exemplares, assim, que outros países tenham, que possam, por exemplo, ter uma definição melhor de IA ou da questão do impacto, né, social. E essa questão mesmo do impacto social, que eu vejo assim, grande desafio, né, para se colocar num texto, né, porque exatamente é muito importante, né, mas ao mesmo tempo a gente não tem como prever, né, impactos, porque à medida que essa tecnologia cai no mundo, ela vai adquirindo usos imprevistos, né, a gente não sabe que tipo de impactos ela pode ter, né, então como, né, colocar um texto, né, de uma forma que consiga se precaver, que a gente consiga se precaver desse efeito que a tecnologia tem mesmo, né, de apresentar implicações imprevistas antes, né, antes, a partir que elas só vão ter a partir do uso social delas, né. É isso, mais uma contribuição, assim, né, uma reflexão e essa dúvida sobre os marcos legais de outros países. Luiz, o IA Act, ele é considerado um marco mundial na questão da IA. E ele tem muitas referências, quando eu posso disponibilizar aqui, não sei se vocês querem, mas eles têm, o IA Act, ele está cheio de referências sobre esses conceitos. Então, além do IA Act, é legal também de ver essas referências bibliográficas. Eu vou colocar aqui o link, tá, Luiz? Eu vi que você colocou aqui. Então, é legal de ver essas considerações. Se você pegar só a parte de responsabilidade civil, que está até aqui, só as referências bibliográficas sobre responsabilidade civil do IA Act são mais de 30 páginas, só sobre responsabilidade civil. Então, a gente tem, da mesma forma, tem isso sobre o sandbox, sobre as métricas que o Luiz falou. O Brasil está sempre se espelhando nas leis europeias, não acho isso ruim, mas realmente é uma referência para a gente. Não que a gente precise copiar, mas a gente pode pegar como referência e usar para contribuição e melhorar. Eu queria fazer uma pergunta. Eu estou aqui também com o projeto de lei aberto, aqui na seção 3, alto risco. E, bom, diante de tantos riscos que a gente tem observado os debates, né, um deles gira em torno de verdade e mentira, né, na ideia da realidade se esfacelando, pós-verdade, nesse sentido, né. Me parece que, às vezes, a verdade é mais perigosa do que a mentira, porque se fala muito na mentira. Fake news, a mentira, deepfakes, né? Mas a verdade também é tão perigosa quanto a mentira. Então, quando um sistema de IA falar isso, por exemplo, na questão médica, né? Não, é isso, é verdade, se preocupou o modelo a dar uma prescrição precisa, mas não era aquilo, né? Tá, tudo bem, mas isso... A questão então, me parece que está faltando não só a questão do deepfake, muito bem colocado pelo Luiz, mas a questão da enganação. Mas não dá para saber o que é verdade e mentira. Tá, mas a IA pode se identificar. O cidadão pode ter o direito de saber que está conversando com uma IA, né? Dentro da filosofia estava se discutindo há muito tempo, né? O Baudrillard já sobre simulacro, né? E também nos debates de IAs, já no quarto chinês, já falando sobre essa questão de não é a questão se a IA vai ter consciência ou não, mas a questão se ela vai enganar uma outra pessoa. Vou dar um exemplo bem prático. Liguei ao banco, o Banco Bradesco, e a pessoa que estava do meu lado já não era um robô, que já estava reconhecendo voz, e eu já estava dando comando, e quem estava do meu lado já não sabia que era um robô. Não, mas era um atendente. Não, era um robô. Eu deveria ter o direito de saber. Então, eu acho que essa ideia do cidadão ter o direito de saber é mais importante sobre o perigo de verdade ou mentira, que é o que está falando muito. Daí vem o Elon Musk que fala que vai fazer um modelo da verdade, o outro da mentira. Eu acho que a consciência parece mais importante do que... Enfim, mas estou dando essa volta toda para dizer que não está no alto risco essa questão
de um poder cada vez maior de manipulação, né? Me parece que lá no Congresso norte-americano está tendo um debate no Congresso sobre isso, né? E me parece que esse é um tema que vai aparecer por lá também, né? O poder de manipular as eleições, o poder de isso junto com o produto que o Luiz colocou, que é o deepfake, né? Manipular pessoas e processos e até golpes, enfim, né? Era por aí, era isso. E eu queria saber se está no texto e eu não observei ou não está mesmo. É que tem uma parte que menciona que, basicamente, as pessoas que são afetadas por inteligências artificiais, elas são interessadas como um elemento relevante dentro do PL. Então, um dos direitos garantidos a elas é justamente de saber que estão sendo afetadas por um sistema de inteligência artificial e, para isso, elas precisam saber que estão lidando com. Então, eu acredito, na minha visão leiga, que isso endereçaria parte desse ponto que você citou. Obviamente tem toda essa problemática, mas as pessoas teriam o direito de saber que estão lidando com um robô nesse caso, então ajudaria a resolver isso. Não sei se totalmente. E aí, a Pri pode falar melhor. Luiz, tá bem superficial, Raul. Tá assim, direito à informação prévia quanto às suas interações com os sistemas de IA. Então, tá só dessa forma. E aí, aquilo que eu falei sobre dar margem à interpretação. Tá suficiente falar que a pessoa tem que ter uma informação prévia quando a interação? O que vocês acham? Para mim não está, não. Eu concordo com o Raul. Achei importante. Está mais claro que está lá no artigo 5º, muito bem explicitado, que precisa estar aí. Não sei se é só isso, ou se essa questão da gente ter... Ou melhor ir por aí, assim, que a partir de você saber que você está sendo atendido pelo uma IA, você não se deixa seduzir pelos simulacros que ela pode vir a ter, inclusive em simular emoções, simular, né? Várias simulações. Tem que ter o direito claro, assim, para mim, muito explícito de saber, sim. Qual é a vinculação que tem esse projeto aqui, ou como recolhe esse projeto aqui o tema da proteção dos dados? Tem alguma vinculação com alguma lei que se está discutindo atualmente no Congresso também, sobre a lei de proteção de dados? Porque a inteligência artificial funciona com um combustível, não? Que são os dados mesmo das pessoas. E esses dados estão sendo transados, comercializados a nossas custas, geralmente. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu tenho, ou consideração, se existem também algumas provas de participação através de lobbies nessa lei que se está discutindo sobre inteligência artificial das grandes corporações tecnológicas. Se existe algum tipo de acionar concreto, visível, ou algumas provas concretas de que elas estão fazendo algum tipo de pressão para levar essas, digamos, essas considerações hacia algum objetivo concreto. E a terceira tem que ver com o profile, o perfil das pessoas que estão trabalhando no desenvolvimento desse projeto de lei atualmente. Imagino que eles são políticos, obviamente, né? Mas qual é o perfil dele, o perfilamento? Eles vêm do campo da tecnologia, vêm do campo do direito, mas tem pessoal que vem do campo da ética, o campo da bioética, ou da filosofia mesmo. Pergunto porque é interessante saber o origem conceptual, teórico dessas pessoas, para ver também o resultado de aquilo que eles estão desenvolvendo. Irmã, posso responder? Posso. Agora deixa eu pensar, porque você fez 3, né? E eu já esqueci um pouco. Eu abri aqui na parte do pessoal da equipe que está por trás do projeto de lei. Eu confesso que eu não conheço todos os nomes, e não sei se Luiz viu, ou outra pessoa da parte de ética, mas eu conheço algumas pessoas de proteção de dados que estão aqui no projeto. São pessoas ligadas até à ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Deixa eu ver aqui quem mais que tem que eu conheço.
Eu confesso que eu não vi nenhum eticista aqui, mas eu também não conheço muitos. Então, não sei dizer. Eu sei que tem algumas pessoas que são da área de proteção de dados. Embora eu ache, e aí entra um pouquinho lá na sua primeira pergunta, Hernan, eu acho que falta, sim, muitas considerações sobre a questão de proteção de dados. A gente, como eu tinha até falado, a lei, o projeto, desculpa, não menciona a questão de crianças e adolescentes, e a gente sabe que tem, sim, sistemas de IA que são voltados para elas, e para mim isso é uma falha muito grande, a gente pode até trabalhar melhor nisso como contribuição. A lei também menciona, só que eu acho que não de forma tão exaustiva, tão suficiente, sobre os dados sensíveis, que são os dados que merecem maior proteção. Eu não vi nada específico sobre dados bancários para operações financeiras, por exemplo, não vi sobre isso. Qual era a sua outra pergunta, Hernan? Desculpa. A presença de lobbies de corporações. Sim. Eu desconheço se tem realmente prova de que há essa pressão. O que a gente pode acompanhar e o que eu tenho visto é um movimento muito forte na mídia, em LinkedIn, em páginas de escritórios grandes na área de direito digital, por exemplo, um movimento muito grande no sentido de discutir e aprovar o projeto. E elogios também, bastante elogios nesse projeto de 2023, porque tinha um projeto em 2020 e também foi criticado. Então, agora, esse aqui, ele tem sido bastante elogiado. Só que é como a gente estava falando até agora há pouco, ele tem muita coisa a ser melhorado ainda, para que ele realmente entre em vigor, ou seja aprovado. Sim, eu acho que você respondeu e ainda você deixou ali uma pergunta tremendamente importante, em minha opinião, que é essas considerações quando você menciona a proteção das crianças e adolescentes. A gente já estive fazendo algum tipo de pesquisa e conferindo que existem muitas soluções e aplicativos que estão fazendo um trabalho direito com crianças e adolescentes sem nenhum tipo de controle, desenvolvendo com essas crianças e adolescentes um tipo de relacionamento virtual que chega ou que limita com a ética totalmente, em especial porque utiliza o relacionamento com crianças e adolescentes, principalmente crianças, en un ámbito psicológico, ¿no? De desenvolvimiento psicológico, de perceptual con las crianças, convirtiéndose en una especie de prótesis entre un jogo y un relacionamiento humano. Una cosa muy exquisita que sería interesante de aprofundar y que si a lei não está considerando, então é um grande problema, em minha opinião. Assim que sim, você contestou muito bem. Temos alguma outra consideração? Luiz, por favor, Luiz Viana. Boa noite. Eu tenho uma dúvida, se eu não me engano, foi no meio de 2021, foi aprovado um outro projeto no Congresso sobre inteligência artificial. Foi discutido no Congresso, eu me lembro de um artigo da Dora Kaufmann, criticando justamente a celeridade com que ele foi aprovado e comparando o tempo de demora e de emendas que a Lei de Proteção de Dados havia consumido do Congresso durante 3 ou 4 anos, e esse projeto de inteligência artificial que tinha sido aprovado a toque de caixa em 2 meses. Eu tenho esse artigo da Dora Kaufmann, e ela comentando do pesado lobby
dos diretores das Big Techs nacionais dentro do Congresso. Eu lembrei disso agora quando vocês falaram do lobby. Então, eu acho que, e parece que agora também, sem nenhuma previsão de discussão, nasce também esse projeto de lei vindo diretamente do presidente do Senado e sua equipe, né? Era um projeto, Luiz, que depois ele foi... Uma comissão especial, né? Teve um trabalho... Fala aí, Priscila. Oi? Não, é Simone, né? Deve saber do trabalho que foi feito por essa comissão, que antecedeu a elaboração desse projeto. Isso. Pela falta de consistência entre os projetos existentes, pela confusão que deu, a orientação foi criar uma comissão especial, a pensar todos os projetos, criar uma comissão especial para aprofundar o tema. Essa comissão, vou botar o link aqui do inúmero, o relatório tem 900 páginas, foram muitos debates, muitos especialistas, mas é uma comissão de juristas que fez a redação. Aí virou esse que, então, foi apresentado e, pelo rito natural, Luiz, é apresentado por um parlamentar. E aí o Pacheco fez esse trabalho. Entendi. Eu ia falar exatamente isso, Simone, que houveram vários processos reunidos e aí acabou tendo essa comissão para discussão. Eu lembrei disso porque aqui foi feita a pergunta se havia lobby, ali na reportagem ela marca um forte lobby dos diretores nacionais das Big Tech, Google e tal, Amazon, e é óbvio que deve haver, né? Ele é de 2020, Luiz, mas eu acho que você também deve estar falando de 2021, porque foi o tempo ali que ele estava tramitando.